Hoje, a paraxá de hoje, ela é o Aharei Mot, após a morte, é o título dela, e depois Kedoshim. E eu vou, hoje, tomar a liberdade, tá? Tomar a liberdade. Apesar do Aharei Mot, do nome após a morte, não falar de morte especificamente, eu vou aproveitar esta oportunidade para falar um pouquinho sobre a morte. Por quê? Porque nós estamos na contagem do Sefirat HaOmer, não é assim? No 28º dia, e nós estamos subindo a rampa. Esqueceram da rampa? Estamos subindo a rampa. E essa rampa é da conquista interior, não é? Um período de reflexão, de contemplação, de preparação para a festa de Pentecostes, e nós queremos nos libertar de tudo aquilo que nos prende, de toda palavra, de tudo aquilo que nos assedia, desde uma enfermidade a um problema de alma, de medos. E hoje nós vamos falar do medo, não é? É medo. Você pode ser salvo, ser seguidor de Yeshua e andar com muito medo. Ser uma mulher medrosa, de bichos, insetos. Não vou pedir para levantar a mão, porque eu sei que eu vou me decepcionar. Toda vez que eu peço isso, as mulheres têm medo de barata, levante a mão. Não levante, que eu sei que muitas mulheres levantam. Então, medo de inseto, medo de ficar solteira, medo da morte, medo de doença, medo de enfermidade. Então, nós vamos aproveitar e dar uma geral para você, biblicamente, bem rápido, claro, eu só tenho aqui exatamente 50 minutos para encerrar, já estou encerrando, então fique aí tranquilo. E você vai ficar muito atento, porque nós precisamos ser libertos do medo. E hoje nós vamos ser libertos da tanatofobia, ou seja, o medo da morte, o medo de morrer. Nós não devemos ter medo da morte, pois ela é natural, ela é um ciclo de vida, mas ela, segundo está escrito em 1 Coríntios 15, 26, é a nossa inimiga. Então também não vou receber a morte de braços abertos, né? Não vou receber a morte, morte, venha já. Eu não vou, isso de jeito nenhum. Eu não vou temê-la, mas eu vou temê-la. Eu não vou ter medo dela, mas eu vou ter um seu temente, porque ela é minha inimiga. A morte é considerada inimiga, não é? Inimiga do ser humano, do que está vivo. A morte é a nossa inimiga, diz a 1 Coríntios 15. Paulo fala que o último inimigo a ser vencido é a morte. Mas nós temos que entender a morte, não é assim? Como é que eu posso entender a morte? Não era sabendo que o que diz Romanos 15, 12, o que diz Romanos 6, não é? Romanos 15, 12 diz que a morte entrou pelo pecado. Olha só que interessante, a morte entrou pelo pecado. No primeiro homem, que foi Adão, entrando no pecado, houve uma consequência do pecado, houve uma herança. Lembra que, você que aprendeu no catecismo, ou mesmo no meio evangélico, pecado original, a Bíblia não menciona isso, não há pecado original, não há pecado de nascença. A criança nasce pura, nasce perfeita, não é? Agora, ela nasce com uma herança. Essa herança espiritual, a herança que vai ser chamado de morte. Então, a morte é uma herança pelo pecado, não é? É uma herança. Então, quando a pessoa nasce, ele não nasce com pecado. O pecado de Adão não está nele, pecado da origem, não existe isso. Adão pecou, é a criança que paga, eu que pago, quer dizer, eu recebo a consequência, e a consequência é a morte. O que é a morte? A morte espiritual, ou seja, a separação de Deus, porque a morte é uma separação, e a morte física, o homem passou a morrer. Custou morrer, né? Adão viveu 930 anos, porque ele tinha a essência divina dele ainda. E assim foi com seus filhos, até a época de Abraão. Abraão viveu 157 anos, não é isso? 157, me parece. Então, irmãos, depois eles foram diminuindo. Já na época de Davi, já se morria com 80, 90 anos, 70, 80, 90, né? Então, foi diminuindo, ou seja, a essência divina foi saindo do homem, o homem foi assumindo a sua corruptibilidade, ou seja, o envelhecimento, o desgaste físico, emocional, mental, biológico. Mas não era o plano de Deus o homem morrer. Parece até título de filme, né? O homem não programado para morrer. Mas é a vontade de Deus. Deus não tinha planos da morte. Você está entendendo? O homem era para ser eterno.
viver eternamente. Mas pelo livre-arbítrio, que é a maior expressão do amor de Deus, não é? O homem pecou e se separou de Deus, ganhando a maldição, a herança da morte espiritual, se separando de Deus, e a morte física. Não é? Muito bem. Todo medo tem uma causa, não é assim? O que é o medo? É algo que nós não conhecemos, não é? Eu me lembro que eu tinha medo de andar de avião, porque eu nunca tinha andado. Esse negócio caiu, né? Então, quando você começa a conhecer um pouquinho da engenharia do avião, começa a conhecer como é que ele funciona, eu entrei no avião e hoje sou dependente do avião, não é? Tem um pouquinho de medo? Vou dizer que tem, um pouquinho, mas altamente tratável, altamente negociável, né? Porque eu conheço. Então, a probabilidade de um avião cair é muito mínima em relação a um ônibus. O ônibus tem mais risco de acidente por causa das curvas, por causa da contramão, estão mais no Brasil que não tem autopista, né? A maioria dos nossos países ainda não possui autopista, que é um desrespeito humano. Só uma criticazinha aqui, esse governo devia investir massivamente nas estradas, mas não investe, nós morremos. Então, hoje, quem sai daqui para o litoral, é como se quase assinasse o atestado de óbito por antecipação, porque a probabilidade de ter um acidente é grande. Por quê? Eu sei que meus netos, meus bisnetos vão falar, meu avô era muito doido. Na época dele, o povo ia para a praia, numa estrada cheia de curva, que não tem mais de 2 quilômetros de reta, não tem. Daqui até Vitória não tem um período de 2 quilômetros de reta, é só curvas. E o sujeito andava a 120, 100, de um lado, o outro vinha a 100, e eles passavam a 40, 50 centímetros um do outro. É loucura, suicídio. Nós acostumamos com isso, nós não pensamos, mas isso é uma loucura que nós fazemos. Saber que vem um cara a 140, 120, e eu também a 100, 120, passando só, caminhões, ônibus, passam com uma distância de 40 centímetros, menos de 1 metro. Se você pegar a pista amarela, né, a faixa contínua, ou a faixa que separa as duas pistas, ela não dá 1 metro. É uma loucura. Nossos netos vão falar, eles eram loucos. E como é que viviam nesse país? Eles vão perguntar como eles não fizeram uma greve, como não fizeram um protesto. E pior, ainda tiram as ferrovias. Tiraram, acabou. O Brasil não tem ferrovia, é um caos. É um caos, nós estamos vivendo um caos. Esse país é um caos em todos os sentidos. É um caos. Por quê? Governos corruptos, governos tiranos. É verdade, não tem outra palavra, não, irmãos. Agora, vamos orar por eles, né? A Bíblia manda orar. Então, medo de avião, medo de barco, medo de comer uma verdura, uma planta, ela está contaminada, comer um veneno, uma planta venenosa, medo de tomar remédio, medo de iniciar uma amizade com um desconhecido, é medo, porque você não conhece. Então, nós vamos falar hoje um pouquinho sobre a morte, e você vai ver que esse medo vai deixar de existir. E a Bíblia nos ensina muito sobre a morte, não é? Então, vamos começar então. Nós não devemos ter medo da morte. Isso, na linguagem técnica, se chama tanatofobia, né, que é o medo da morte. A morte esconde certos mistérios. Irmãos, ninguém sabe o que é a morte. Essa que é a verdade. Você sabe o ato de ver morrer, mas você não sabe o porquê dela. Você não sabe o que tem após a vida, após a morte. Nós cremos que tem a vida eterna, cremos que há o juízo final. Irmãos, mas ninguém, nenhum ser humano, ninguém que morreu veio aqui para contar como é que é o mundo dos mortos. E se veio, desconfie, que pela Bíblia não dá para vir. Jó, no capítulo 38, 17, Jó mostra isso. Quando Deus começa a conversar com Jó, ele falou, Jó, você por acaso sabe que eu criei os céus e a terra? Você consegue entender como funcionam as marés? Deus começa a arguir Jó. E lá ele fala, no versículo 38, ele fala assim, ô Jó, por acaso eu dei a você conhecer, descobrir as portas da morte? Olha que interessante, portas, o que é porta? Lugar de entrada. Então, uma outra vida. Por acaso eu dei a você conhecer as portas da morte? Isso só cabe a mim, Jó. Quer dizer, então, mostra que ninguém sabe. Por isso que tem um certo medo, né, uma certa apreensão da morte.
E morte, além de ser consequência do pecado, na origem da morte, não é? Não é isso? Não quer dizer que a morte hoje é coisa do pecado, mas a origem dela é. Não é? Você vai ver que o que acontecerá com a pessoa que morre? Para onde ela vai o espírito? Muitas vezes você já deve ter feito essa pergunta comigo. Meu Deus do céu, lá no Nepal agora, aquelas criancinhas, tudo bem, são idólatras, têm outros deuses, mas será que Deus está castigando isso? Será que Deus está castigando um planeta? Você vê o Haiti que foi arrasado, você vê no Brasil as enchentes, pessoas inocentes, criancinhas morrendo. Onde está Deus? Alguém já perguntou isso? Cadê a justiça de Deus? Por que isso acontece? Eu quero, então, contar uma parábola do Talmud, da tradição judaica. Diz o Magid de Dubno, que é o autor dessa parábola, ele se refere que no tempo messiânico nós vamos entender tudo. Quando o Messias voltar, no nosso caso voltar, para o judeu vir, né, o judeu não messiânico, nós vamos entender tudo. E aí ele conta uma parábola, e essa parábola te ajuda a entender desse mistério, no nosso caso aqui, da morte. Diz ele que uma criança, um adolescente, que nasceu numa cidade, nunca tinha visitado uma fazenda. Ele nunca viu. Nasceu na cidade, só via rua, prédio, né? E aí, ele foi no campo pela primeira vez e viu um fazendeiro jogando semente no chão. Ele estava andando, né? Você põe a semente num embornal, num saco, e sai jogando a semente. Quando o jovem viu aquilo, falou, esse cara é doido! E foi lá e falou com o fazendeiro, por que você está jogando a semente fora? Você não pode jogar. Aí o rapaz falou, o dono do fazendeiro falou, eu não estou jogando fora, espere e você verá. Não, o senhor está jogando, e essa semente vai cair na terra, vai se apodrecer e vai morrer. Ele falou, espere. Aí o rapaz ficou lá esperando, né? Aí, de repente, aquilo floriu, né, floresceu, era uma plantação de trigo. Ele tinha semeado trigo. E aí, quando ele viu aqueles feixes de trigo tão bonitos, não é? E aí chega o fazendeiro com uma foice, ceifando, não é? Colhendo os molhos de trigo. Aí o menino vira e fala, você ficou doido? É tão bonito a plantação de trigo, e você está a cortar, por quê? Ele falou, espere, e você verá. E aí o menino fica observando aquilo, ele pega o trigo, moe o trigo, e vai sovar a massa do trigo, pôr água, vai assar, e fez o pão. Aí quando o menino comeu o pão, lá na cidade, falou assim, é assim que faz o pão? Aí o que ele fez? Ele entendeu. O que eu quero dizer? Se você parar na visão só de jogar a semente, é um desperdício jogar a semente na terra. Mas ele não tinha visto o fruto que a semente daria. Não é verdade? Assim também somos nós. Nós não entendemos por que essas criancinhas morrem, por que tanto sofrimento, tanto terremoto, maremoto, nós não entendemos. Mas lá no final, quando o Messias voltar, nós vamos entender tudo. É como esse menino, ele vai ver o pão, você vai ver que tudo isso, acredite se quiser, é o amor de Deus. Dá para acreditar? Ou seja, vai haver coisa tão boa, tão justa, tão nobre, que você vai falar, agora eu entendi. Deus estava no propósito de todas as coisas, porque Ele é soberano e está cuidando de tudo. Amém? Deu para entender a parábola? Interessante, né? Ou seja, é a perspectiva nossa, que nós ainda não temos. Então, a Bíblia diz, no Gênesis 3,19, que tu és pó, e ao pó tornarás. ao pó tornará. Aqui vale um parêntese, olha para mim, vale um parêntese. Eu não vou explicar isso aqui agora, porque tem no meu livro chamado Restaurando a Alma, você vai achar isso bem explicado. Mas a igreja cristã, tanto católica como evangélica, não entende muito a palavra alma. Quando fala, tu és pó e ao pó tornarás, está falando do corpo e também da alma. Por quê? Porque o homem, mostra lá na Bíblia, tanto no Antigo Testamento como no Novo, lá em 1 Tessalonicenses 5:23, está lá, sede irrepreensível o vosso espírito, a vossa alma, o vosso corpo. Então a Bíblia, tanto na língua grega como na língua hebraica, define o espírito como ruach, alma como nefesh e corpo como bazar. Em grego, espírito é pneuma, alma é psiken, daí a palavra psicologia, a alma, e o soma, que é o corpo. A medicina, por exemplo, trabalha com o homem
analisando-o no aspecto, no prisma psicossomático. Mas eu não preciso ser médico, talvez um pouco atrevido, de dizer que a medicina está errada, porque ela só será corretamente, ou 100% correta, se ela enxergar o homem como o homem é, espírito, pneuma, psicossomático. Ele só interpreta o psicossoma, não é assim? Você vai no médico, o médico pergunta, qual é a sua fé? Em que você crê? Se perguntar isso, você até levanta e vai embora. Mas devia perguntar, porque há doenças espirituais, porque eu também sou espírito, alma e corpo. Então, na verdade, para fins didáticos, a palavra corpo, com mais a palavra alma, somando corpo com alma, gente, a psique é minhas emoções, é a minha massa cinzenta do cérebro, é a minha massa branca, é meu pensamento, é a minha percepção do mundo físico. Sem a alma eu não vivo na Terra, concorda? Porque eu tenho sentimentos, eu tenho raciocínio, eu tenho que impregnar, eu tenho que aprender, eu tenho que reter conhecimento, eu tenho que tomar decisão. Isso tudo é função do tônus vital da alma. Mas o espírito é o que eu sou realmente. Espírito é a imagem e semelhança 100% de Deus. Deus não tem corpo, não tem barba, não é? Então Deus é espírito, então eu sou semelhante a Deus. Então, você vai chamar de corpo e alma, a Bíblia chama de carne. Então, o que é carne? Nada mais é do que um entreposto, uma mistura de corpo mais alma. Quando Deus era espírito, o homem criado espírito, ele coloca uma roupa no homem chamado pó, terra, e faz o homem uma alma vivente. Olha que a palavra alma só aparece quando Deus toma o pó da terra e forma o homem. E sopra nele. O que Deus soprou? O espírito. Não é? Então, o homem é um ser espiritual. Mas para viver nessa terra, eu preciso de uma alma, de uma psique, e preciso de um sustentáculo, um aparelho locomotor chamado corpo, que funciona, me dá energia para que eu pense. Mas qual é a função disso tudo? Nascer e morrer? Comer, morrer, dormir e depois acabou? Não. Meu espírito é eterno. Está entendendo? Então, quando fala o pós voltará, quando a gente fala isso, você virou da tal religião? Não virei nada, isso é judaico, é bíblico. Mas quando o homem morre, nós vamos ver agora os textos bíblicos, que diz que se ele morrer crente, salvo, em Cristo ou em Deus, o espírito dele volta para Deus. E o corpo dele volta para a terra. Você está me ouvindo? E a alma? E a alma? Vai para onde? Aí tem religiões que rezam para a alma. Está entendendo? É um falso conceito. Não é um falso conceito, é um conceito errado do que alma. A alma, eu me lembro do Atmani, nunca mais esqueci esse exemplo. Quando eu me converti, ele fala assim, o espírito é como fosse eletricidade. A energia que passa no fio. Você não vê, mas você põe a mão lá, você leva um choque. É assim uma pessoa cheia do Espírito Santo. Você toca nele, você sente que ele está ungido. Não é assim? A lâmpada é o corpo, com filamento é o corpo. E o que seria a alma? O resultado da energia elétrica passando numa resistência que é a luz. Então, quando o homem recebe o Espírito de Deus e a matéria, que é pó, corpo, ele tem uma alma. E se ele morre, se você arranca o espírito dele, tira a eletricidade da lâmpada, o que acontece com a lâmpada? O corpo continua lá, mas sem luz, ele apaga, a alma apaga. Esse que é o sentido bíblico de alma. Poucos cristãos sabem disso. A alma apaga. Agora, então, mas a Bíblia fala que o crente passa pelo tribunal do trono branco e o incrédulo passa pelo juízo final. Sim, é verdade. E como é que eu vou me lembrar? Você é espírito, ou seja, a alma existe só para acumular decisões, não é? A minha vida, que será escrita no livro de Deus. Não é? Então, é exatamente, é como se fosse um HD, não é? Que você arquiva tudo, aqui está lá no espírito. É como na hora da morte entregasse o HD para o espírito, quer dizer, porque tem que ser. Tem que ser. Porque no espírito você vai ter, você vai ser julgado. Não é? Então você tem que ter um centro de memória. Não me pergunte como, porque a dimensão espiritual é muito complexa. Por isso nós não entendemos a morte, o pós-morte. É muito difícil entender essas coisas. Mas podemos entender uma coisinha. Vamos lá. O dia da morte, diz Eclesiastes 7:1, é melhor do que o dia do nascimento.
Que coisa! Então eu começo a não ter, embora a morte é minha inimiga, embora eu não quero morrer hoje, mas eu sei que um dia eu vou morrer. E esse dia vai ser melhor que o meu nascimento, diz a palavra de Deus. Então, não é tão ruim assim. Depende. Nós vamos ver. A morte é melhor do dia do nascimento. Guarde isso aí que eu vou explicar. Se você tiver um pouquinho de paciência, você mesmo vai entender e a Bíblia vai te responder essa pergunta, a própria Bíblia. Se o primeiro homem não houvesse pecado, não haveria morte, diz Romanos 6, 23. E nós vemos que Deus sempre desejou a eternidade para o homem. Yeshua passou da morte para a vida. Não é verdade? Yeshua passou a Páscoa, né, da morte para a vida. E nele podemos fazer o mesmo. Assim fala João 5,24, assim fala Romanos 5,12. Ou seja, se por um entra o pecado, por um também entra aquele que venceu a morte. Se Adão morreu e deu a maldição ao mundo de morrer, Yeshua ressurgiu da morte. E ele dá a bênção àquele que crê nele. Não é facinho entender? Ô, irmão, olha para mim, você não está olhando direito. Diga amém, aleluia. E eu vou falar que você não entendeu direito o que eu falei. Vou repetir. Isso é uma mágica. Que mágica? Mágica não é a palavra correta. O que é? Isso é o suprassumo. Também não é uma palavra bacana, deixa eu ver. Você vai lembrar de balinha suprassumo. Na minha época, a pastilha chamava suprassumo. Eu não sei que palavra eu vou falar, mas é algo fantástico. É algo de inteligência. Porque eu, quando converti, ficava só pensando, para entender a palavra. Eu pensava assim, espera aí, primeiro perguntava, Adão pecou e eu é que levo? É justo isso? Esse Deus é justo? Aí ficava pensando essas coisas. Mas ninguém me explicava, porque você vai para o catecismo, ninguém explica isso. Vai para a escola dominical, ninguém explica essas coisas, ou quase nada. Aí comecei a pensar comigo o seguinte, espera aí, como é que vai funcionar isso? Por que só há um Cristo no universo? Se tiver vida em outros planetas, haveria Cristo? Será que ele morreu pelo cosmos? E comecei a buscar essas perguntas. E a Bíblia responde isso facilmente. Aí eu comecei a entender o milagre de Deus, o segredo. Olha o truque de Deus. Por que não há um Messias em cada país? Por que um só? É a mágica de Deus. Se por um entra o pecado, por um também entra aquele que vence a morte. Se um por um entrou o pecado que deu a morte, por um só eu ponho a vida que sai de mim, vence a morte, e aquele que nele crê é salvo. É uma inteligência. Então não precisa haver vários Cristos, vários Messias. E eu posso afirmar que no universo, eu posso afirmar, pela Bíblia, e eu creio na Bíblia, e os cientistas também, que são doutores, PhD, pós-doutorado, que hoje já fizeram até um comitê internacional dos cientistas crentes na Bíblia, que são a favor do criacionismo, não do evolucionismo, creem e sabem que a Terra é um presente de Deus para o homem, e que só na Terra existe o homem, só na Terra existe a vida, só na Terra existe a água. Você pode ter alguns astros aí, alguns planetas, algum vapor d'água, mas eu não preciso ir longe. Não preciso ir longe para saber que Deus agradou o homem, escolheu o planeta Terra no meio de milhares e talvez milhões, talvez até bilhões de outros planetas. Nessa galáxia, a vida é aqui. Por quê? Senão ele teria que ter um Messias em cada planeta. Você está entendendo? Então, essas coisas, você começa a entender a capciosidade da palavra de Deus, e eu quero mostrar para você uma coisa muito interessante. Olha, por que a Bíblia diz que a morte é melhor que o nascimento? O nascimento implica numa vida terrena limitada a 90, 100 anos, hoje agora é 90, né? Antigamente era 50. Quando eu nasci, os homens morriam com 50 anos, 55 anos. Hoje já se morre com 85, 90, tomando remédio para pressão, tomando glifagem para controlar a glicose, e vai por aí afora. Está certo? E então a medicina está prolongando a nossa vida. Não é? E aí, a morte é a porta de entrada para uma vida eterna, para aqueles que morrem no Messias Yeshua. Ou uma porta de entrada, por isso que Deus explicou isso a Jó. A morte são portas que se entram. Ou você entra para a vida eterna, aquele que está no Messias, ou você vai para o lago de fogo,
e enxofre, que é o inferno, que ainda não foi inaugurado. Os crentes acham que já foi, mas não foi. O que foi inaugurado chama Sheol, ou Hades, que é o lugar dos mortos. Nós vamos ver daqui a pouco. Veja o que Yeshua disse: se o grão de trigo não morrer, fica ele só, mas se ele morrer, ele vai dar muito fruto. Ele estava falando do quê? Da sua morte e da sua ressurreição. Muito bem, vamos avançar um pouquinho. Aí você vai fazer as perguntas para mim, não é? Você vai perguntar para mim assim: os que morreram em Cristo vão para o paraíso, atenção, que é a mesma coisa da palavra Éden, que é a mesma coisa de seio de Abraão, que é a mesma coisa de terceiro céu. Então, são sinônimos. Aliás, eu não gosto de pôr Éden aí não, tá? Os teólogos põem, mas eu não gosto não, porque Éden é na terra. O Éden será restaurado é aqui na terra, não é no céu. O crente quer morrer em Cristo para ir para o céu, mas é o céu que vem para a terra, é o que diz a palavra do Senhor, não é? Então, o Éden aqui, aquele Éden lá de Adão, ele vai ser restaurado, né? Que era lá no Iraque, ali na Mesopotâmia, esse Éden vai ser restaurado. Nesse lugar teremos a vida eterna, João 3,16, todo aquele que em Cristo perecer, em Cristo terá a vida eterna. Todo aquele que confessar Yeshua como seu Senhor e seu Redentor e aceitar dele a remissão, terá a vida eterna, não é? Os corpos que morreram em Cristo, ou as pessoas que morreram em Cristo, ressuscitarão primeiro. 1 Tessalonicenses 4,16. Então, vamos separar aqui. Nós vamos analisar a morte para quem crê em Cristo e para quem não crê em Cristo. Está legal? Quem crê em Cristo, a palavra me garante que eu passo da morte para a vida, o meu espírito, tá, irmão? Que o meu corpo volta para o pó. Está certo? Então, se eu morri em Cristo, eu tenho a vida eterna pela fé. É claro que vai ser avaliada a salvação aí, né, que eu não quero entrar nesse mérito agora. Mas é claro que eu creio nos vencedores. Eu não creio em todo aquele que levantou a mão, aceitou Jesus e foi para o céu. Eu não penso assim, não. Eu penso que você tem uma vida para mostrar que você entrou pela porta, que é Yeshua. Yeshua também é uma porta. Ele não é o local de chegada, é o lugar de entrada. Agora, o lugar de chegada vai ser o trono branco, onde você vai passar. Você que é crente em Yeshua. Não fica você tranquilão que você está garantido, que não está. Porque salvação, Yeshua falou, eu sou a videira, vós sois os ramos. Se os ramos permanecerem comigo, passar a minha seiva e der fruto como eu dou, então eu não te corto. Mas se você não der fruto, eu venho e te corto. Então, ele mostra claramente. Ô, gente, esse negócio de perda de salvação, só na cabeça dos crentes históricos é que não existe. Eles acham que o negócio é unilateral. A salvação é bilateral, salvação é um contrato. Assim como existe um contrato de aluguel, se você pagar, você mora. Se você pagar, eu te despejo. Ah, mas onde é que está o amor de Deus? Justamente aí. Ele é justo com aquele que é, daquele que parece que é, mas não é. Ele tem que ser justo. Não é? Então, nós temos que entender. Eu não quero entrar nesse mérito aqui hoje, que discutir que salvação se perde é uma coisa bem complicada. Mas nós vamos passar por cima disso. Eu estou só fazendo um parêntese, você pode ler os nossos livros, fazer os nossos seminários, você vai entender muito bem essas coisas. Nós cremos aquilo que Apocalipse escreve, ao que vencer. O que escreve com Apocalipse 3? Ao que vencer, eu não riscarei o seu nome do livro da vida. O que significa isso? Faça a frase ao contrário. Então, se o que vencer eu não risco, o que ele está dizendo? Se você não vencer em Cristo, eu risco. Gente, é só pensar um pouquinho. Vamos pensar mais. Apocalipse 2. Ao que vencer, colocarei como coluna no santuário do meu Deus. O que significa o contrário? Se você não vencer, você não será coluna do santuário de Deus. Não é? Ao que eu vencer, sentará a minha destra e julgará as nações. O que significa o contrário? Se você não vencer, você não estará sentado julgando as nações. Irmão, deixa eu tranquilizar você. Deus é bom Pai e Ele é amor. Ele nunca vai tirar a salvação que Ele te deu através de Yeshua. Ele não, mas você tira. Entendeu? Você tira. Tira ou não tira? A Bíblia diz que os adúlteros, os ladrões, os assassinos, etc., não herdarão o reino dos céus. Então, se um crente vai para o lado do adultério, vai para o lado do assassinato, lembra que Yeshua complicou isso aí, tá? Yeshua já falou, se você olhar para o seu irmão com ódio, você já o assassinou. Cuidado. Cuidado que a coisa na graça piora, não melhora. Piora, claro que melhora, mas piora no sentido de exigência.
O nível é mais alto. Eu estou debaixo da graça, então o nível tem que ser muito alto. Estão entendendo a lei e a graça, como é que os crentes veem diferente isso? Ele vê a graça pagando toda a lei. Isso é errado, porque é ela que me qualifica. Em outras palavras, se você desobedece à lei, o pecado desqualifica. Não é verdade? E os mortos? E os que morreram antes de Cristo? Hein? Espera aí, tá certo. O que morreu em Cristo, quando Yeshua volta, os mortos ressuscitarão primeiro em Cristo. E os que não morreram em Cristo? Vamos pegar lá o primeiro assassinato da Bíblia. Quem foi? Caim morreu. Não, Caim matou. Abel morreu. Abel morreu. Caim matou Abel, não é assim? Eu te pergunto hoje aqui, dia 2 de maio, aonde está o espírito de Caim? No Sheol ou no céu? Ou não sei? Qual é a resposta? Ele matou, então está no inferno, está no Sheol. Não, você não sabe. Você não sabe, porque quando Yeshua, Mateus 27, 52, quando o véu foi rasgado ali em Jerusalém, ele morreu na cruz, às 15 horas, ou seja, na 9ª hora, que ele morreu, diz Mateus 25, 52, e eu creio na palavra, que várias sepulturas naquele momento se abriram e ressuscitaram vários mortos salvos. Lá estavam os santos, aqueles que morreram temente ao Senhor, ressuscitaram em Cristo, eles ressuscitaram e apareceram aos seus parentes. Deve ser uma coisa tremenda, aparecer lá um morto. O que você está fazendo aqui? Ressuscitei. Quem te ressuscitou? Yeshua. Como? Ele foi lá onde eu estava, no Sheol, e pregou. Vou fazer uma piada. E eu levantei a mão e eu o aceitei, e agora estou aqui. Mas mais ou menos foi assim. Eu não vou falar que levantou a mão, mas... gente, pensa, o crente tem que pensar um pouquinho mais só. Desculpa aqui a minha insistência. É só pensar um pouquinho. Não precisa fazer curso para interpretar, não. É só analisar a palavra. Se Cristo foi ao Sheol, está escrito lá, que não é inferno. Não é inferno. Sheol ou Hades. Sheol, na língua hebraica, lugar dos mortos. A palavra Hades, no grego, lugar dos mortos. Então ele foi ao Sheol ou Hades, lugar dos mortos. E lá ele pregou o Evangelho. Diz Mateus que ele pregou o quê? O Evangelho. O que eu imagino que seja? Ele virou lá e falou, preste atenção, olha para mim. Tá certo? Olha para mim. Quem morreu aí, levante a mão. Não precisa levantar, que todos estão mortos. Eu sou o Mashiach. Eu morri pela sua salvação. Não seria justo com o Pai agora, após mim, classificar aquele que morreu em Cristo, se vocês morreram sem Cristo? Mas eu sou o Cristo. Você crê em mim? Você crê que eu ressuscitei? Você pode ver o meu corpo glorificado aqui? Você pode ver? Você pode crer em mim? Agora você quer pegar o seu corpo agora e ser ressurreto como eu fui? O cadáver recebeu o Espírito, eu estou aqui ressurreto. Você quer isso? Aí Yeshua perguntou, levante a sua mão. Não levantou, né, irmão? Estou falando só para você entender. Alguns falaram, eu quero. Entrou. Puf! Puf! A Bíblia fala, Mateus 27, leia aí na sua Bíblia, que várias sepulturas se abriram. E eles ressuscitaram e apareceram aos seus parentes. Diga, fantástico. Agora, vamos supor, hipótese, diga, hipótese. Você está conversando muito, diga, hipótese. Hipótese, diga hipótese. Vamos supor que nessa pregação do Evangelho que Yeshua fez ao morto, antes de ser ascendido ao céu, não diga assunto. Assunto que foi levado. Yeshua não foi levado, não. Ele foi por si próprio. Diz que Maria foi assunto ao céu, foi levado. Não é? Não foi. Nós sabemos que não foi. Mas cuidado com a palavra assunção e ascensão. Yeshua teve uma ascensão, não uma assunção. Eu não sei porque não existe Marias das Ascensões, ou Maria da Ascensão. Se existe Maria da Assunção, devia existir Maria da Ascensão, seria mais correto. Bom, então, voltando para cá, vamos supor, hipótese, diga comigo, hipótese. Caim estava lá? Com certeza. Morreu, vai para o Sheol. Isso é bíblico, não tem como não. É o seio de Abraão, o céu ou o Sheol, não tem outro. Vamos supor que Caim,
Eu quero crer no Senhor, Yeshua. Onde é que está Caim hoje? No seio de Abraão. E corpo glorificado, não é verdade? Quem está entendendo? Se você não entendeu, leia 1 Pedro 3,19. Ele explica isso literalmente, o que é pregar aos mortos, descer o Sheol. Está certo? Então, Pedro pegou de Mateus e completou que esse evangelho foi pregado aos mortos. Agora, os que não morreram em Cristo vão para o Sheol ou Hades. Salmo 16, 10. E o que diz o Salmo 16, 10? Que ele livra a minha alma do Sheol. Por que Davi falou isso? Porque é o local dos mortos. Mas ele vai aguardar o espírito, aquele que morreu, sem crer em Yeshua. Ele vai aguardar o juízo final, quando haverá a segunda ressurreição após o milênio, Apocalipse 20. Então, em Apocalipse 20, do capítulo, versículo 5, 6, você vai ver que haverá um milênio e haverá a chamada segunda ressurreição. Mas essa segunda não é para o crente ressuscita quando Yeshua volta. Os mortos em Cristo, se você morreu em Cristo, no Mashiach, você ressuscita primeiro. Os que ficarmos vivos crentes serão trasladados, receberão um corpo glorificado também, não vai passar pela morte, porque se Yeshua volta amanhã, vai pegar muita gente viva. Não é? Então, estes são trasladados com o corpo glorificado, e aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão com seu corpo glorificado, o mesmo corpo que Yeshua tem. É um corpo de luz, é um corpo que é corpo, mas glorificado. E Yeshua entrou no cenáculo com as portas fechadas. E Yeshua pegou o pão e partiu. Quando ele partiu, então tinha mão, eles viram partindo. Não é? Eu não consigo entender esse corpo, mas ele existe. E aí o que acontece? Só há uma morte, Hebreus 9, 27. Só há uma morte. Meu irmão, eu não quero decepcionar ninguém que está me ouvindo aí ou vai me ouvir. Só está declarado uma só morte. Depois disso, o que diz a palavra? A expectativa do juízo final. Aquele que morreu em Cristo, fique tranquilo. Se você for vencedor, você vai ressuscitar com ele para se casar, depois reinar aqui, né? Não é para ir para o céu e morar lá, não. É para voltar para reinar aqui. Você vai só casar. O arrebatamento não é para ir para o céu, é só para casar e voltar. Esse é o entendimento judaico e bíblico do arrebatamento, né? E aquele que não morreu em Cristo vai ficar no Sheol, é aguardar após o milênio que haverá o juízo final. Está certo? Muito bem. E só há uma morte. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que se você crê em ressurreição, diga, se eu creio em ressurreição, eu creio numa só morte. E creio que eu vou ser ressurreto. Então, eu não posso crer na reencarnação. Porque a reencarnação é mais de uma morte. Você morre, eu morri, mas vou reencarnar em outro, e assim vai. Então, o Marcelo sai reencarnando aí, né? O Marcelo sai reencarnando aí depois que eu morrer. Então, pelo conceito bíblico, não há essa hipótese, não há essa possibilidade. Porque o caminho da reencarnação, você vai reencarnando para pagar os seus pecados, as suas dívidas, seus débitos, você vai encarnando menos, mais, se purificando, você anula a obra da ressurreição, que Yeshua disse àquele ladrão que estava ao seu lado. Quando ele falou, eu mereço que sou ladrão estar nessa cruz, mas o Senhor é um justo. Para onde for, me leves. E Yeshua disse àquele indivíduo, te digo que hoje mesmo, ainda hoje, estarás comigo no paraíso. Então, Yeshua não falou, você vai ter que reencarnar porque você roubou demais. Ele não disse isso. Hoje mesmo, o que ele mostrou? O perdão de Deus. Irmão, ressurreição é amor. Reencarnação é pena, é penalidade. Pensa nisso. Se nossos amigos aí entendem tão bem a reencarnação. Aliás, esse país está sofrendo terremoto, tudo crê na reencarnação. Você sabe, né? Todas as religiões que não são monoteístas, eles creem na reencarnação. Que eles creem em vários deuses. Politeísmo leva à reencarnação, monoteísmo leva à ressurreição. Está entendendo? É muito simples entender a artimanha do inimigo. Lembremos que o inferno Guiena Rinom, que é o lago de fogo e enxofre, não foi inaugurado. Quando é que será inaugurado o inferno? Com a besta e o falso profeta. Eles vão inaugurar, está lá em Apocalipse. E depois, no final do milênio,
no final do milênio, não, no início do milênio, o dragão será preso lá. Dragão ou Satanás. Aí é a tríade, é a trindade maligna, né? O falso profeta, o anticristo e o próprio Satanás. Estão indo bem? Algumas atitudes em relação à morte. Primeiro, vou encará-la como um ciclo, que ela virá um dia. Diga, a minha morte virá um dia. E tomare que ela retarde. Depende. Mas, às vezes, Deus, na sua presciência, sabe que você vai trair, você está salvo, você vai voltar ao crime, voltar ao pecado, Deus pode te tirar mais cedo. Eu já vi muita gente boa morrer, e crente. Por que morreu? Mistérios, ninguém pode falar, não é? Bom, pedir a Deus que nos livre dela. Olha, por que eu posso pedir para me livrar da morte? Porque Davi ensinou isso. Peça, Davi falava, meu Pai, me livre da morte, dos meus inimigos e da morte. Eu peço isso todo dia, me livre dos meus inimigos e da morte. Mas ela é preciosa à vista do Senhor, porque ele diz no Salmo 116:15, que o Senhor tem uma vista preciosa aos salvos, aos santos. Então, Deus se agrada na morte do justo, do salvo. Por quê? Ele vai entrar na eternidade. Mas Ezequiel 33 fala que Deus não se agrada na morte do ímpio. Por quê? Ele vai para a condenação eterna. E Deus é amor. Ele queria que aquele em vida, não pela reencarnação, mas pela decisão da ressurreição. Por isso, meus irmãos, olha para mim, que a ressurreição é super importante. Por isso que nessa época de Páscoa, Pentecostes, nós estamos falando do ressuscitar. Porque eu tenho que fazer essa caminhada da rampa que nós estamos construindo na nossa cabeça, essa conquista espiritual interior, eu tenho que me aperfeiçoar para chegar em Pentecostes, eu poder receber ali, ter um degrau maior, da saída da Páscoa, eu estar em outro nível, não é? Para o recebimento do Espírito de Deus, da qualificação, não recebimento, o Espírito Santo nos visita a qualquer hora, a qualquer dia, mas estavam os apóstolos recebendo, comemorando o Pentecostes, que é o recebimento da Torá, quando o Espírito veio sobre eles e os qualificou. Então, nós estamos preparando, sim, para receber nessa época, um período de reflexão, introspecção, para receber os dons espirituais do ministério. Levar uma vida de justiça nos livra da morte, Provérbios 10:2. Então, vamos falar o que nos livra da morte. Uma vida de justiça. Ou seja, obediência à palavra do Senhor nos livra da morte. A morte e a vida estão no poder da língua. Diga as mulheres comigo. Diga os homens comigo. Digam todos comigo. Ai, 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 ai. A morte está ligada ao poder da língua. Irmãos, isso tem que ser pregado, porque tem crente morrendo cedo aí. A língua. O dia da morte é melhor que o dia do nascimento. Agora você entendeu, para o salvo. Se Deus não agrada na morte do ímpio, porque ele vai para o juízo final e provavelmente a condenação eterna, ele se agrada na morte do salvo. Porque ele vai encerrar esse ciclo de sofrimento, que é muito gostoso, chamado vida, mas também a vida não é fácil não, está certo? Não é fácil não. Então, vamos investir na eternidade e salvação. Olha para mim para encerrar. Se eu, nessa terra, vou viver de 70, 80, no mais tardar 90 anos, ou talvez se passar um pouquinho, vai a 100. Eu morro. E se eu morro salvo, santo, justificado, eu vou ter trilhões e quatrilhões e bilhões de anos na eternidade? A eternidade é mais importante que 90 anos aqui, não é não? Então, por que nós investimos tanto nessa vida, sendo que a outra é mais importante? Pergunta para o para-casa de hoje, não é? Então, pergunta para o para-casa. E você está se esgotando, se ficando ansioso, nervoso, preocupado. Ai, 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 posso eu não casar, posso eu morrer, posso eu divorciar, posso meu filho isso aqui. Ai, calma, irmão, calma. Não é tão importante essa vida aqui, a outra é mais importante. A gente tem que ter isso. A morte será extinta, diz Apocalipse. Deus pôs a morte como consequência do pecado, mas quando Deus extinguiu o pecado no milênio, ele também extingue a morte. Que coisa bacana, irmãos, que inteligência divina. Entender isso eu fico mais tranquilo, não é verdade? Mais tranquilo. Agora, para encerrar, algumas tradições judaicas sobre a morte, que você tem que entender,
que as igrejas não pregam essas coisas, porque ela se desvinculou de Israel e do contexto judaico. Pode um corpo ser cremado? Se você ler 3,19, não, por dois motivos. Porque se eu morrer, você tem que voltar ao pó, e em Levítico fala que você não deve mutilar o morto, nem o corpo, nem vivo, nem o morto. Você não mutila. Porque isso é uma prática pagã, de secar o cadáver, fazer múmia, isso tudo é pagão. Você nunca vai ver um profeta de Israel ter virado múmia, não é? Ser embalsamado. Então, o cremar é uma forma de mutilar, de apagar. Apagar aquele que foi criado da imagem de Deus. Então, não se crema, viu, gente? Ah, mas o rabino, acabei de assinar a minha cremação. Vai lá e cancela. Vai lá e cancela antes que vocês queimem você todo. Vai lá e cancela. Por quê? Porque, rabino, eu queria voltar a morar no meu jardim, minhas cinzas no meu jardim. Ô, irmão, então isso é reencarnação, você vai voltar ao ciclo. Então, irmãos, olha, não fica poeta da morte, não. Seja poeta da vida, tá certo? Tahara, ou tahará, purificação. Assim como veio, assim ele vai. Por isso, irmãos, da mesma forma que se lava o recém-nascido, se lava o morto. Por que se lava o morto? Todo morto tem que tomar banho. E isso é bíblico. Por quê? Da mesma maneira que ele veio, ele vai. Não é? Então, é um respeito a um ser criado à imagem e semelhança do Pai Criador. Então, se lava ele direitinho, né? Passa nele uma colônia, né? Perfuma com as ervas aromáticas e tal, para ele ficar bem cheiroso, para honrar aquele que viveu nessa terra, que foi criado à imagem e semelhança do Senhor. O luto, irmãos, olha para mim, é tremendamente difícil. A morte, entendê-la não é tão difícil, mas aguentar o luto é difícil, é ou não é? O luto é uma dor terrível. A morte de um ente querido, irmãos, é terrível. Ai, 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 que dor! Como a morte dói, não para o morto, que ele não sentiu nada, mas os que estão vivos. Como a morte dói. Uma criancinha que se foi, um filho, um pai, uma mãe, não é, um marido. Irmãos, é muito difícil. Então, no judaísmo, baseado na Bíblia, ensina curtir, entre aspas, né, o luto. Porque nós temos que respeitar o enlutado. Então, o luto nada mais é do que um tempo de desprendimento. Diga, desprendimento. É um desprendimento. Porque esse desprendimento não enterrou e acabou, não. Ele fica dentro do meu coração, ele fica na minha memória. Então, no judaísmo, o luto são 5 estágios. Primeiro, o aninut, 3 dias, que é a passagem, né? A passagem da morte para a vida. Eu não sei explicar essas coisas, mas se guarda 3 dias, que é o aninut. Esses 3 dias você fica só sentado chorando, não faz mais nada. Você tem que chorar, irmão, chorar faz parte do luto. Dentro da tradição judaica tem que chorar. Chora, mas chora mesmo, porque esse choro é importante para desprender você, para você curtir, para você sentir que pôr aquela dor para fora, não é? 3 dias. Depois tem a Shiva, que é 7 dias de luto. O que é isso? O homem não faz a barba, normalmente se privam de prazeres, de saída, ele não sai de casa, ele senta num chão durante 7 dias. Hoje à noite eu vou pregar sobre Lázaro. Venha conhecer um pouquinho da tradição judaica, como é que Marta e Maria ficaram. Guardar a Shiva, você vai ver isso lá. Não é? Então, a Shiva 7 dias. Depois vem o Shiloshim, que Deuteronômio 21:3, que fala, por 30 dias lamentará o seu morto. Deus manda lamentar o morto por 30 dias, mas constantemente, diariamente, né? Até você se desprender dele. Né, do seu laço emocional. Depois de 30 dias, tem o Yahrzeit, vem do alemão Yahrzeit, de 1 ano. Então, você guarda luto até 1 ano. Tá? E 1 ano, Deus fala, agora você desprendeu. Então, Deus te dá, pela palavra dele, 1 ano para você desprender do ente querido. Isso é um processo, você não pode correr, irmão, veste uma roupa nova, aí vão lá na boate. Não, que isso, não é assim. Ele tem que passar, irmão, vamos tirar umas férias. Ok, pode até tirar as férias para você descansar de um enfermo que morreu por enfermidade, você está cansado. Mas você não pode tirar férias para poder esquecer o morto.
Quem está entendendo? Então, isso tem que ser curtido, né? Então, o IAR sai de um ano e aí acaba. Agora, enquanto o ano se passa, você faz o score. O que é o score? Durante 4 vezes ao ano, nas festas de Páscoa, Pentecostes, Yom Kippur e Tabernáculos, você faz o score. O que é o score? É uma oração que se lembra do morto. Não é uma oração para os mortos. Em judaísmo não se ora para o morto. Isso é coisa de pagão, orar pelos mortos. Não. Mas ele ora para a vida dele, para o Kadish, para os vivos. É um hino de louvor e adoração ao Senhor. O porquê disso? É uma separação biológica, emocional, racional e espiritual nessa época de luto. Então, o luto tem espírito, alma e corpo. Né? Ok? Vamos lá. No judaísmo, ainda, hoje eu não sei, que eu não estou vivendo, mas na minha época de menino eu via muito isso. Né? É o queriá. A pessoa, mesmo que não era judeu, é uma tradição judaica, principalmente em Minas Gerais, e eu fui criado no interior de Minas, nasci em Belo Horizonte, mas estudei fora, no interior, e no interior eu via isso, aquelas mulheres vestiam de preto e faziam um rasgo na roupa. Os homens cortavam o paletó e punham uma tarja preta no paletó, cortava, ou amarrava no braço, uma tarja preta, que é a queriá, é Gênesis 37, 34, que diz, Baruch Dayan Emet, bendito seja o verdadeiro juiz que é Deus. Então, em alusão a isso, eles cortavam a roupa porque Jacó, quando soube da falsa morte de José, ele rasgou suas vestes. Então, na tradição judaica, se rasga a roupa. Flores e enfeites não são feitos nos velórios. Por quê? Olha, isso aqui é uma coisa que eu tenho que pregar para vocês. Tente, irmãos, tente obedecer esses princípios bíblicos. É claro que você pode enfeitar de flores o seu caixão, isso não tem problema nenhum, mas no judaísmo não se enfeita o caixão. Ele é vestido de branco, normalmente os homens põem o talite nele, o quipá, só. Não tem flores, por quê? Porque de Provérbios 22, 2 diz que o rico e o pobre se encontram na morte. Porque se você é rico, você vai fazer um velório bacana, na melhor casa de Belo Horizonte, servindo Coca-Cola, biscoitinho e tal, e corbelhas de flores, e coroa de flores. E o pobre indigente está lá. Ninguém olhou ele, ninguém foi lá, não teve uma pessoa para ir lá louvar a Deus pela vida dele. Então, no judaísmo, eu não faço para ninguém, porque a morte iguala. Então, não adianta você pôr flores ali para mim. Você quer me dar flores? Me dê em vida. Cobrir o corpo do falecido logo após o falecimento. É um princípio do que? Vot Hamet. O que é isso? Irmãos, como o homem, você viu lá quando um homem-bomba explode em Israel, os rabinos chegam lá com a pinça, catando um pedaço dos corpos, porque ali é uma imagem semelhante do Criador. Ali não é um cachorro que morreu. Você está entendendo? Então ele cata os pedacinhos e, primeira coisa, cobre o morto. Não é? Cobre. Em alusão ao respeito pelo morto. Por que no judaísmo põe velas? O católico pegou isso. Tem gente que acha que isso é do demônio, mas não. É bíblico também. Provérbios 20, 27 diz que o espírito do homem é a vela do Senhor. Então, por causa dessa palavra, o judaísmo põe as velas, né, do lado do morto, em alusão ao espírito dele, é a vela do Senhor, para mostrar ali um temor a Deus, ali não é um pagão, está entendendo? Agora, eu não estou recomendando isso não é? Mas eu falo assim, você tem que entender e não julgar essas coisas. Os católicos pegaram essa tradição de acender vela junto ao morto, só que continua acendendo todo dia, toda hora, isso também não é bom. Sepultar o mais breve possível, Deuteronômio 21, 23. Antes que o dia se acabe, enterre o morto, diz a palavra. Por quê? Irmãos, não sei. São estatutos, Deus não explica. Mas, com um pouquinho de bom senso, eu posso pensar. O sujeito morre, primeiro a dor de quem perdeu. Vai ficar sofrendo. Não se faz velório como na Europa de 7 dias. Isso é só coisa de pagão. Não se faz. Ah, vou embalsamar como é que chama lá? O russo lá que morreu, o líder. Não se faz isso, não se embalsama ninguém, o pó voltará, não é? Porque nós cremos na ressurreição. Então, aquilo para nós não tem valor, está entendendo? E o velório é o mais rápido possível. E eu entendo isso, até nas ciências médicas. Por quê? Normalmente se morre de doença, enfermidade.
Você deixa ali, as bactérias vão proliferar. Aí vem o sujeito, põe a mão. Por que a Bíblia fala para não tocar em morto? Aí vai lá e toca e beija na boca. Aí depois te beija. Você vai lá, meus pesos, meu irmão, aí te beija. O beijo do morto vem para a minha boca. Pensa. Gente, é altamente perigoso, viroticamente, bacteriologicamente, sei lá o quê. Não se faz isso. Não se toca em morto. Não se toca. Não é? Aquele carinho que você vai, mas eu amo, é a minha mãe, eu sei, mas não se toca. A Bíblia abre para descendentes direto, ela abre tocar, mas você vai ficar impuro por 12 horas. Quer dizer, é a regra. O que é isso? Não sei interpretar, mas é um período. Bom, então, é jogar um punhado de terra, é alusão que você joga a terra para falar que aquele não é um pagão, ele teme que ao pó voltará e ele está cumprindo o mandamento do Senhor. Recitar o Kadish, o hino de louvor a Deus e não referência ao morto. É louvor pela vida do falecido. A lápide, chamado matseiva, ou matseivá, é manter a memória um marco. Então, por isso que o cemitério judaico, ou também cristão, tem uma lápide, né? Mas não pode ser com muita riqueza, mas é um marco do respeito em memória àquele falecido. Colocar pedrinha sobre a lápide, já viu isso? Você vai ao cemitério judaico cheio de pedrinha, vai lá em Jerusalém cheio de pedrinha. O que é isso? É para marcar a presença. Então você vai, visita e coloca. É respeito, irmão, não é orar pelo morto, pedir pela alma dele, nada disso. O judaísmo não faz isso, mas marcar a memória e a presença. Por que discrimina a localização da sepultura do suicida? A Bíblia manda fazer isso. Lembra lá, quando o povo tomou a terra prometida, a primeira coisa que Deus fala, pega um pedaço para os suicidas, para os ladrões, assassinos. Por quê? Ele desonrou. Porque o suicídio é um assassinato. Então recebe o mesmo tratamento do assassino, tirou a vida, não matarás e ele matou. Então vai ficar fora. É respeito àquele que não matou. Você está entendendo? Eu consigo entender isso, embora eu não vou pregar isso, mas eu consigo entender a espiritualidade disso. Por que os judeus têm seus próprios cemitérios? Porque o cemitério é considerado uma propriedade, considerado um patrimônio da comunidade, é chamado Bava Batra. Está escrito lá no livro. É uma propriedade, é um pedaço. Por isso que a Bíblia não manda comprar a sua sepultura. De falar nisso aqui, irmãos, eu sei que é uma palavra muito chata de falar, mas uma vez eu peço perdão publicamente. Já pedi, mas peço outra vez. Eu estava trabalhando, me liga uma mulher de um cemitério de Belo Horizonte e fala assim, você já comprou sua sepultura? Repreenda essa boca em nome de Jesus e tal. E desliguei o telefone. Fui ignorante. Porque é bíblico comprar a sua cova. É bíblico comprar a sua sepultura. Você não deve deixar isso para os seus entes queridos fazer. Morreu, sai desesperado, pedir dinheiro emprestado. Gente, pensa. Então, o judeu faz a sua própria mortalha, que é aquela túnica branca, né, que o judeu se enterra até hoje com a mortalha, né, põe no colchão, mas, porém, um colchão simples. E, então, irmãos, é necessário sim, meu irmão, você que está me ouvindo aí, comprar a sua sepultura, porque isso é um entendimento, isso é um quebrantamento diante de Deus. Um dia eu vou partir, eu tenho a sepultura dos meus pais, quero ser enterrado com meus pais. Você entende? Você tem esse desejo. E Deus te louva por isso, te honra por isso. Por que se lava o corpo? Eclesiastes diz, assim como veio, você irá. Né? Eu já falei. Porque a mortalha branca é em alusão a Yom Kippur, que uma vez ele entrava no santuário com roupas brancas, para tirar o pecado, mostrando que temos que morrer sem pecado. Bom, aí eu vou pular agora o Levítico 18 e 23, que eu falei sobre a morte, e vou encerrar, e quero que você fique de pé. Dizendo Hebreus 9, 11. Então, vamos abrir comigo em Hebreus 9, 11. Abra comigo Hebreus 9, 11. E nós encerramos a palavra. Hebreus 9, 11. Então, vamos lá. Hebreus, capítulo 9, verso 11. Verso 12. 11, 12. Pelo que também de um a esse amortecido descenderam tantos em multidão como estrelas do céu, como areia. Hebreus, 9, 12. Pelo sangue de bodes e novilhos, mas pelo seu próprio sangue, entrou uma vez por todas num santo lugar, havendo obtido uma eterna redenção.
Porque se a aspersão do sangue de bodes e de touros, das cinzas de uma novilha, santifica os contaminados, quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo. Irmãos, olha para mim, o que eu acabei de fazer aqui é um princípio judaico chamado Kalo Vahomer. O que é o Kalo Vahomer? Traduzido seria luz e peso, mas o sentido é o seguinte: se com uma coisa já funcionava, imagina com a verdadeira. Se tudo representava o Messias, imagina quando o Messias voltar, quando ele fizer. Não é? Então, se sangue de bodes e cordeiros já purificava contra a carne, né, e purificava das obras mortas, não é? Imagina agora com Yeshua o sangue de Yeshua. Estão entendendo? Gente, parece coisa simples, mas não é. Isso aqui elimina a reencarnação. Na época dos sacerdotes, ele tinha que fazer isso várias vezes em Yom Kippur, uma vez por ano. E Yeshua não precisa, teoricamente, aqui de Yom Kippur. Porque uma vez por todas, ele é capaz de redimir e redimir mesmo. Então não precisa do sangue dele ser passado a cada hora. E no versículo 15, 16 fala que Yeshua é o mediador de um novo pacto. Onde há testamento, é necessário que tenha a morte do testador. Ou seja, eu só recebo herança se o testador morrer. Não existe herança de vivo, só existe herança de morto. Legalmente, para você tomar posse em nome dele, só depois que ele morrer. E Yeshua obedece esse princípio. Isso não é reencarnação, é um princípio bíblico. Ele morre e deixa a herança. Qual é a herança? Você em mim agora é redimido. Amém? 22, sem derramamento de sangue não há remissão dos pecados. E no versículo 25 e 26, o sacerdote entrava uma vez por ano no Santos dos Santos, com sangue alheio. O sangue não era dele, era de animais. Isso é o Kalo Vahomer. Se imagina com sangue alheio já perdoava, imagina agora o sangue de Cristo. Que não é alheio, é o sangue dele. Irmãos, isso é muito profundo. Mas Cristo padeceu uma única vez para aniquilar o pecado. E no verso 27 está escrito, está ordenado o homem a morrer uma só vez. Então, na Haftará de hoje, que é essa Haftará mesmo do estudo, tá? Eu agora voltei para o estudo de Levítico. A Haftará diz assim: portanto, ou seja, se se morre uma vez só depois do juízo, pode haver reencarnação? Claro que não, não é? Claro que não. Verso 28 diz, assim também Cristo, oferecendo-se uma vez só para lavar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez sem pecado para aqueles que esperam a salvação dele. Amém? E finalmente, o sacerdote tinha que matar os animais e oferecê-los no dia de Yom Kippur para a remissão dos pecados. Mas Yeshua, uma vez por todas, até que ele venha pela segunda vez, e irá implantar o reino para os vencedores. Amém? Amém. Diga, quem foi abençoado com essa palavra? Então, irmãos, eu quero orar agora por você, para que você não tenha medo da morte. Também a Bíblia não manda você viver sem medo. Tem que temê-la. Não é? Que a morte é nossa inimiga, mas eu não posso viver a minha vida agora pensando em morrer. Eu não posso agora deixar de viver com medo da morte. Eu não posso deixar de evangelizar com medo de viajar, entendeu? Eu não posso deixar de fazer o bem com medo de sair de casa e os ladrões te pegarem na rua. Está entendendo, irmãos? Então, essa mensagem é muito importante, não é verdade? E vocês viram um pouquinho da tradição bíblica judaica sobre a morte. Né? Eu fico muito feliz com essa palavra, embora é um tema difícil, duro, mas é um tema que nós temos que amadurecer frente a ele. Quem foi abençoado, levante a sua mão. Amém. Agora eu quero orar por você. A vida Malaquém no Sheva Shammai. Eu quero, nesse dia de hoje, 2 de maio de 2015, eu quero, meu Pai querido, declarar o dia que o medo da morte acabou. Eu sei que acabar talvez seja um tanto difícil, mas pelo menos é o dia que a minha maneira de ver a morte mudou. Porque eu quero, meu Pai, te pedir os teus olhos para ver a morte. E eu quero encarar a morte, cada dia que eu viver, crendo na ressurreição. Eu quero ver a ressurreição, eu quero entrar na ressurreição, eu quero estar contigo.
Puder o Senhor me livrar da morte e eu morrer com 80, 90, amém. Mas se eu tiver que partir amanhã, também amém, porque o Senhor fala que tem prazer na morte dos salvos. E graças a Deus eu fui lavado por esse sangue do Cordeiro, que não era um sangue alheio, mas era o sangue do teu Filho. Ele me redimiu os meus pecados, me deu um novo nascimento, tirou, mesmo que a minha alma esteja aflita, ansiosa, com planos, visões, desejos, há uma coisa que fala mais alto, que é a vida eterna. Então, que os meus desejos, a partir de hoje, canalizem para a garantia da minha vida eterna. Que os meus planos, meus sonhos, que eu tenho hoje, eles possam ser somados, endossados, numa visão suprema e superior de caminhar para a morte. E a morte ter a vida eterna, porque a morte, diz a tua palavra, é uma porta. Então eu quero entrar por essa vida eterna, eu quero garantir a minha eternidade, eu não quero morrer, perecer. A tua palavra diz que o Senhor não tem, Ezequiel 33, que o Senhor não tem prazer na morte do incrédulo, do pagão, do idólatra, do adúltero, do assassino, ou daquele que vive sem Deus, daquele que não experimentou o novo nascimento. Mas nesta manhã, nessa tarde, ainda há tempo para salvar, ainda há tempo para resgatar, ainda há tempo para dizer, irmãos, não perca tempo com a reencarnação, mas creia no ressurreto, aquele que foi o primeiro, a primícia dos que dormem, Yeshua HaMashiach. Então que Yeshua possa entrar na sua vida, possa entrar em sua família, possa remir os seus entes queridos. Aí sim, quando os meus entes queridos todos passarem pela salvação, testemunhando a vida sincera, limpa, profícua em Yeshua, aí sim, eu já não terei tanto medo da morte, eu não terei tanto medo quando o Senhor levar os meus pais, meus entes queridos. Eu sei, porque eu amadureço nisso, eu sei que é um ciclo, eu sei que assim não tem como inverter isso. O Senhor pode nos livrar do sofrimento, é claro, e vamos pedir hoje, nessa manhã, que o Senhor nos livre do sofrimento na hora da morte. Mas que o Senhor nos dê uma morte tranquila, uma morte que tiver que partir, que partamos em paz, partamos sem sofrimento. Senhor, eu sei que isso é bênção, mas eu não vou temer, porque eu sei para onde eu vou, eu sei aquele que virá me receber, aquele que eu ressurreto encontrarei na eternidade com ele. Então que isso possa confortar aqueles que estão enlutados neste dia de hoje, aquilo possa confortar aquele que tem vivido muitas vezes ansioso, nervoso, com medo de remédio, com medo de morrer, com medo de... Ai, que aflição! A morte não é aflição, a morte é uma realização, é um ciclo de vida, é um final de uma vida terrena para início de uma vida eterna. Pai, que nós possamos ver isso com mais clareza e a nossa fé possa se amadurecer e que possamos viver tudo, como diz aqui, se o sangue de novilhos e carneiros já eliminava e trazia a consciência das obras mortas. Meu Pai, eu estou em Cristo, então eu não posso ter obras mortas. Tudo o que eu faço tem que ser para glorificar o Teu reino. Tudo o que eu fizer tem que ser para engrandecer o Teu reino. Tudo o que eu fizer tem que ser no propósito do Teu propósito maior. Ter filhos semelhante a Yeshua HaMashiach, o Senhor do Senhor, o Rei dos Reis, o Senhor da paz. Que Deus nos abençoe. E toda intenção demoníaca, toda intenção do mal, para trazer medo e tirar uma qualidade de vida, está repreendida e desfeita em nome de Yeshua. E todo o decreto de morte que nos lançaram, nós cancelamos nessa manhã. Cancelamos nessa manhã todo o decreto de morte, toda a maldição de família, eu interrompo agora, porque o sangue não é alheio, o sangue é do Cordeiro. E esse sangue do Cordeiro está agora aqui, quebrando maldições de nossos ancestrais, de nossos bisavós até a 4ª geração, está quebrado hoje, porque Gálatas fala que o sangue foi vertido no madeiro, e ele nos livrou da maldição. Quebre então todo o decreto de morte, quebre toda herança, toda morte prematura seja quebrada agora. Pai, diga, Pai, eu quero viver, nem menos nem mais, do que os teus dias determinados, que o Senhor determinou quando eu nasci, ou melhor, quando eu fui concebido. Diga, eu não morro, não morrerei, antes do teu dia, e afaste de mim todo medo, e pelo contrário, me dê saúde, me dê cura para a minha enfermidade, e prolongue os meus dias, em nome de Yeshua, amém, amém, amém. Quem foi abençoado, levante a mão. Amém, aleluia. Então, hoje à noite, viu, pastor Jaime? Vem trabalhar hoje, trabalhar à noite. Vamos falar sobre Lázaro, né? Vamos fazer a Santa Ceia, o seu dado Radon, e vocês estão... Ô, irmão,
Diga ao seu irmão, ô vizinho, ô irmão querido, venha à noite, você precisa dessa ceia. A ceia, irmãos, a ceia é uma ordenança do Senhor. A ceia traz vida boa, traz cura. Olha, se participar da... Ô, irmão, olha para mim, Paulo Varromer, vamos aprender o Paulo Varromer. Se a ceia, se participar dela em pecado, afastar de Deus, traz morte, o que daria então, se a gente participar com o coração limpo, sincero e arrependido? Vida, saúde, cura! Amém. Quer ser curado? Venha hoje à noite. Amém? Ivareha Adonai vishmereha, Yae Adonai palanaveleha viruneika, Isa Adonai panaveleha, Veyasem lecha shalom.